Meus amados irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vos saúdo nesta manhã, neste dia maravilhoso. Eu sou Edinaldo Pinheiro, professor de língua portuguesa, língua inglesa, aqui na cidade de Barcarena, no estado do Pará. Sou membro da Assembleia de Deus, exerço a função de diácono e também sou coordenador da Escola Bíblica Dominical na congregação Monte Oreb. Amados e amigos, neste momento nós vamos falar em especial com os jovens de um modo geral, em especial jovens da nossa igreja. Mas a você também, meu caro amigo, a você, irmão, que aprende a palavra do Senhor a cada domingo, a cada momento em que um homem e uma mulher do Senhor ensinam a sua palavra. A palavra do Senhor é para todos. Então, neste momento, eu gostaria que você, meu amado irmão, você, amigo, ouvinte da palavra de Deus, telespectador, pudesse nos acompanhar nessa maravilhosa lição, a lição número 4 da revista de jovens. Mas a lição não é apenas para jovens, porque os assuntos tratados nesta revista têm a ver com a nossa vida enquanto servos do Senhor, não tendo qualquer distinção, se criança, se adolescente, se jovem, se adulto. Mas é óbvio, é claro, que a lição é destinada em especial aos jovens salvos, aos jovens crentes, aos jovens remidos pelo sangue do Cordeiro. E a lição deste momento, a lição número 4, ela tem como título Vencendo os Obstáculos. Vejam, neste título, eu considero que o criador deste título foi muito feliz, ele foi muito sábio, porque ele criou um título que não tem um sujeito explícito, o que indica que qualquer um de nós pode ser o sujeito deste título, vencendo obstáculos. Ele usou um verbo que nós conhecemos em gramática como no modo contínuo ou progressivo, tanto na gramática da língua portuguesa quanto na gramática da língua inglesa. Este verbo aqui indica dinamismo, indica ação contínua, algo que não parou, algo que não está estático. Então, eu considero que o título aqui foi perfeito para o assunto que nós vamos tratar nesta lição, neste momento. Até porque, se nós formos considerar também o texto do dia, há uma harmonia perfeita entre o texto do dia e o título, como se fosse uma continuidade, como se fosse uma sequência de orações que no fim vão fazer sentido, vão ser coerentes. O texto do dia nos diz: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Isso aqui, esta passagem, você encontra em Josué, no capítulo de número 4, versículo 24. Então, o assunto, vencendo os obstáculos. Para quê? Para que o nome do nosso Deus seja glorificado, para que o nome do nosso Deus seja exaltado. Esse é o propósito final. Tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que nós criarmos, tudo aquilo que nós manifestarmos aqui enquanto servos do Senhor, que seja para a glória e honra do nome dele. E isso é claro aqui, neste início, neste começo da lição. Tanto o assunto quanto o texto do dia tem uma harmonia perfeita. Começa com o desafio que é imposto a nós, que é colocado a nós todos os dias, por isso é contínuo, e para terminar com a nossa vitória, com a nossa conquista, que é o que estamos vendo aqui, momento de conquista no livro de Josué, terminar com a glorificação do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o objetivo principal do nosso trabalho. E vencendo os obstáculos é um título, é um assunto que nos remete a toda a história bíblica, toda a história humana. Mas se nós formos fazer algumas referências à Bíblia, vamos ver que em todos os momentos da vida do homem, desde o Gênesis, os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, aqueles que labutaram pelo nome do nosso Deus, tiveram
de transpor barreiras, tiveram de transpor obstáculos, tiveram de superar desafios que muitas vezes estavam além da capacidade humana, que é o que nós vamos falar hoje aqui. Hoje o nosso foco será o primeiro grande obstáculo que será tratado, que será travado pelos israelitas no momento em que eles chegam à terra de Canaã. Na lição anterior, na lição número 3, falou-se dos preparativos, da organização, do planejamento para essa primeira conquista, para essa conquista definitiva que seria a terra de Canaã. Mas, obviamente, que essa conquista definitiva teria de passar por vários obstáculos. E na lição de hoje, nós vamos tratar do primeiro grande obstáculo que os israelitas, que os hebreus enfrentaram para poderem, depois, em outro momento, conquistar o seu prêmio, conquistar a terra, conquistar um lar definitivo. Mas antes de chegarmos aqui, eu gostaria de fazer uma referência a alguns momentos em que essa transposição, em que alguns obstáculos foram superados. A palavra de Deus ela é rica em mostrar que muitos conseguiram transpor com a mão forte, como diz o texto do dia, com um braço forte, com a mão forte do Senhor. O primeiro exemplo que eu gostaria de citar para os irmãos e amigos, telespectadores, é o conhecido exemplo de Davi. Davi, antes de enfrentar Golias, naquele primeiro grande desafio de sua vida, enquanto servo do Senhor, ele foi com as armas de que ele dispunha naquele momento, ele dispensou as armas dos homens, sabe por quê? Porque primeiro ele tinha fé no Deus a quem ele servia. E a palavra desta lição, a palavra desta revista, deste trimestre, ela tem a ver com fé e obediência. Não era soberba, não era orgulho da parte de Davi. Quando ele enfrentou o gigante Golias, ele já sabia que por ele mesmo ele não poderia conseguir vitória. Mas ele sabia, porque já tinha tido a experiência de ter vencido obstáculos, superado obstáculos, com a ajuda do nosso Senhor. No capítulo 17, um pouco antes do confronto com o rei, com o gigante Golias, ele cita o momento em que ele vence um urso e um leão. Ele, como pastor de ovelhas, tendo que defender o seu rebanho, precisou enfrentar aqueles perigos. E nós sabemos que um urso e um leão são grandes inimigos, são inimigos formidáveis para nós, seres humanos. Nós, com nossos braços, não conseguimos vencer esses animais, porque eles são fortes demais e ferozes. E é por isso que Satanás é simbolizado, muitas vezes, por esses animais, principalmente pelo urso. Principalmente pelo urso. No dia a dia, muitas vezes as pessoas usam a simbologia também de leão, embora na Bíblia saibamos que leão, de fato, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas pela ferocidade dele em destruir. Mas Davi não olhou para o obstáculo, não olhou para o gigante que estava diante dele. Davi olhou para aquele que é maior do que o gigante, que é o Deus, Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra. Outro exemplo é o apóstolo Paulo. A igreja sabe, que muitos sabem, que ter uma vida atribulada precisou superar muitos obstáculos. Obstáculos físicos, como é o caso da lição de hoje, e obstáculos do mundo espiritual, do mundo que tem a ver mais com a batalha espiritual. Mas eu gostaria de citar apenas 2 exemplos de batalhas que o apóstolo Paulo teve de enfrentar. Uma na igreja de Corinto, na região europeia, na região da Grécia, e uma na igreja de Éfeso, na região da Ásia. Em Corinto, ele teve que enfrentar o desafio dele de superar o obstáculo, meus amados irmãos, amigos, telespectadores. Em Corinto, Paulo teve que enfrentar o desafio de instituir a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo, em um lugar dominado pela idolatria, pela imoralidade. Os irmãos terem uma ideia, em Corinto, havia um templo dedicado à suposta deusa do amor Afrodite, que na mitologia é a deusa do amor. E nesse templo dedicado a essa deusa, havia não menos do que 1000 prostitutas que adoravam
a deusa Afrodite, as chamadas prostitutas cultuais, que atraíam pessoas de todo aquele mundo antigo para aquele lugar. Olha o desafio que o apóstolo Paulo teve que enfrentar naquele lugar. E ele conseguiu superar com a mão de Deus. Mas eu creio que um dos maiores desafios dele foi enfrentar os próprios irmãos, os próprios convertidos, os próprios homens dali daquele lugar, que muitas vezes o vilipendiaram, o ironizaram, o massacraram com palavras duras. Mas ele não desistiu, sabe por quê? Porque o que estava com ele era maior. A mesma coisa na igreja de Éfeso, que também tinha um templo para a idolatria, o templo da deusa Diana. E naquele lugar também foi difícil, ele teve que enfrentar muitos desafios. Então, meus amados, não é exclusividade do crente hoje em dia enfrentar desafios. Não é exclusividade. Se você, meu caro irmão, meu caro amigo, está enfrentando um desafio muito grande na sua vida hoje, saiba de uma coisa, que muitos já enfrentaram e já venceram. Já venceram. Mas dependeram da força, dependeram da mão, dependeram do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a chave da vitória. Não adianta o homem querer vencer por si mesmo, com suas próprias forças, porque fica quase impossível. Como vamos já entrar na lição aqui nos tópicos, e vamos ver que era quase impossível, do ponto de vista humano, os hebreus superarem aquele primeiro obstáculo. Mas eles conseguiram superar aquele obstáculo. O primeiro tópico da lição de hoje fala da travessia do Rio Jordão. Finalmente o povo chegou às fronteiras da terra de Canaã. Finalmente o povo ia alcançar a promessa que Deus havia dado ao seu povo. Mas havia um primeiro obstáculo a ser superado. Era o próprio Rio Jordão. Era um obstáculo natural. Não era um homem, não era uma muralha, como vai acontecer em seguida. Não, era um obstáculo natural. Aquele momento era um momento de muita dificuldade, porque o Rio Jordão estava transbordando, era um momento de colheita, era uma estação de colheita, como aqui na nossa região, na região norte, no estado do Pará. Quando chove demais, os rios transbordam, e os rios invadem casas, e os rios causam transtornos, e muitas vezes é impossível você atravessar um rio a nado devido às correntezas. E nesse momento aqui, era o que acontecia com o Rio Jordão. Então, nesse primeiro momento, era esse desafio, era impossível para o homem atravessar. Não havia essa possibilidade. Mas o nosso Deus é aquele que tem os seus planos, diferente dos homens, e ele vai propiciar, ele vai garantir que isso aconteça, o milagre aconteça, assim como aconteceu com o Mar Vermelho, ele vai também usar o seu poder, a sua força, o seu braço forte para poder fazer com que o seu povo triunfe e que o seu nome seja glorificado. Não nos esqueçamos de que no fim, o texto do dia tem por objetivo a glorificação do nome do nosso Deus. O momento em que os israelitas vão passar pelo Rio Jordão é um momento, até isso, Deus, o nosso Deus, ele é tão perfeito que ele escolheu o mesmo dia da saída do Egito, o mesmo dia, o dia 10 do primeiro mês no calendário judaico, do dia 10 do primeiro mês, e agora é o dia 10 também do primeiro mês. Sabe que momento era esse, meu amado irmão, meu amigo, minha amiga? Era a Páscoa. Era a celebração da Páscoa. Foi esse o momento que o Senhor escolheu para que o seu povo pudesse romper aquele primeiro obstáculo que viria dentre vários obstáculos naquele desafio ali de Canaã. É chamado dia 10 de Abib, o dia da Páscoa, em que se comemorou a entrada do povo em Canaã, o rompimento daquela primeira barreira, o Rio Jordão. Mas 40 anos atrás, lá no Egito, no dia 10 do primeiro mês,
o povo também havia conseguido uma vitória. Era o êxodo, era a fuga, era a saída do Egito. Lá era a saída, o êxodo, agora é a chegada, o êxodos. Olha a perfeição, a harmonia, como o Senhor trabalha para fazer a sua vontade, para cumprir os seus preceitos na vida do homem, para que no fim toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. O momento em que Josué determinou para os sacerdotes levarem a arca do concerto, eles deveriam, essa arca que durante todo o momento no deserto, desde a saída, desde o momento em que ela foi instituída, ela ficava no meio das tribos. O Senhor habitava no meio. O Senhor estava no meio do seu povo. Antes de a arca ser instituída, o Senhor guiou seu povo por meio de nuvem e por meio de coluna de fogo, conforme já vimos em Êxodo, conforme já conhecemos, mas agora é a arca que simboliza a presença de Deus. E ela andava no meio, ela ia no meio, mas neste momento aqui não. Neste momento Deus fez diferente. Deus instituiu que a arca deveria ir à frente, numa distância de quase 1 quilômetro, 2.000 côvados, a 920 metros mais ou menos, de acordo com algumas medidas. Essa arca deveria ir, os sacerdotes levitas deveriam levar a arca à frente, e atrás, a quase 1 quilômetro, o povo deveria seguir. E o que aconteceu foi que, quando Josué ordenou que os sacerdotes tocassem com os seus pés no Rio Jordão, aconteceu o grande milagre. Mas não milagre como no Mar Vermelho. Lá, as águas fizeram 2 paredões e o povo passou. Não. Aqui, Deus represou a água. No momento em que os pés dos sacerdotes tocaram no Rio Jordão, a água ficou represada. De todas as nascentes, a água parou e o povo pôde passar. Vejam como Deus trabalha de forma diferente. E por que foi diferente? Provavelmente porque Deus queria algo diferente para o seu povo. Agora, ele não era mais um povo peregrino. Agora aquele povo não habitaria mais em tendas. Agora aquele povo habitaria na sua própria casa. E muito provavelmente, a forma diferente de agir do Senhor tem a ver com isso, com seus propósitos. Então, meus amados irmãos, dessa maneira, o povo atravessou o Rio Jordão com esse milagre maravilhoso que o nosso Deus instituiu. Agora, uma coisa tem que ser dita, que fique claro para todos os meus amados irmãos e amigos, telespectadores. A ordem mais importante que Josué deu para todos aqueles povos ali, para todo aquele povo ali, não foi se prover de comida, não foi se organizar. Tudo isso é importante, tudo isso faz parte do planejamento de Deus. Mas a ordem mais importante dada por Josué foi a que se encontra no livro de Josué, no capítulo de número 4. Olha o que diz Josué: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Josué, capítulo de número 3, 3, versículo número 5. Santificai-vos. É isso que o nosso Deus requer de nós: santificação, separação do pecado. Santificação é aquela que vem de dentro para fora. É a mudança de caráter, é a mudança de atitude. É isso que o nosso Deus quer. E toda a palavra do Senhor é recheada desse qualificador do nosso Deus, de um dos qualificadores do nosso Deus. Ele é santo. O profeta Isaías, quando contemplou os céus abertos, ele disse: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Sabe o que é isso? É santidade do nosso Deus. O apóstolo Paulo também cobra de nós, crentes, santidade. Inclusive, ele menciona que sem a santidade ninguém verá a Deus. E neste momento aqui, o que Josué, como líder por excelência que era, ele requer do povo é santidade.
O que ele requer do povo é santificação. O que ele requer do povo é separação de toda imundícia, de todo pecado. E você, meu caro jovem, você, meu caro irmão, deve refletir sobre isso. O que Deus quer de você, o que Deus quer de mim. Ele quer que nós nos doemos de corpo e alma. Aquilo que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, que este corpo aqui deve ser apresentado íntegro, pleno, sacrifício vivo para o nosso Deus. É isso que ele requer de nós. E naquele momento o povo chegou à outra margem do rio. O povo atravessou o Rio Jordão. E ali o nome do Senhor era glorificado de forma direta pelos israelitas. Eu fico imaginando aqui a maravilha, o regozijo que deve ter sido aquele momento, mas ainda haveria mais. Por quê? Porque naquele momento, meus amados, naquele momento ali, Deus já tinha preparado algo especial para o seu povo. Veja como Deus é perfeito. O rio transbordava. Era difícil. Mas com a mão pesada, a mão forte do Senhor, o povo passou. É porque do outro lado, já algo excelente aguardava aquele povo. Se durante 40 anos o povo foi suprido pelo maná no deserto, o que era um alimento excelente, mas era um alimento de certa forma limitado, agora não. Agora o povo vai saborear as delícias da terra, de onde mana leite e mel. Isso não quer dizer que eles deveriam chegar lá e consumir tudo, pelo contrário, é porque Deus fez determinações do que eles deveriam ou não deveriam consumir. Isso nos lembra o que o apóstolo Paulo escreve, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Não é porque eu estou diante de um banquete que eu vou consumi-lo todo. Isso exige discernimento do Espírito. Então o povo atravessou, o povo agora ia saborear as delícias de Canaã. Era isso que Deus tinha preparado para o seu povo. E a arca apontava o caminho. A arca foi da frente, indicando qual era o caminho. A presença do nosso Deus, e é isso que Ele quer de nós. Ele quer que nós deixemos que Ele passe à nossa frente. Muitas vezes queremos que as coisas aconteçam na nossa vida, mas passamos na frente de Deus. Não deixamos que Deus assuma a liderança. E Josué tinha aprendido que, sendo obediente, tendo fé inabalável, sendo submisso ao nosso Senhor, era só dessa maneira que ele iria conseguir, ele e o povo iriam conseguir chegar ao alvo principal, os seus objetivos. E tem uma fala, um escrito muito bonito que fala dos rios atingirem os seus objetivos. Sabe por que os rios alcançam seus objetivos? Porque eles conseguem contornar os obstáculos. Você pode ver que um rio, ele sempre caminha, ele nunca para, ele nunca retorna, ele sempre vai avançando, ele sempre avança. Por quê? Porque ele encontra o obstáculo, em vez de ficar batendo de frente no obstáculo, não, muitas vezes ele contorna, muitas vezes ele supera esse obstáculo. Sabe o que é isso? É habilidade. E o nosso Deus já quer de nós isso. Que tenhamos essa habilidade, mas acima de tudo, que ele venha à nossa frente. É ele que tem que ter a preeminência. É ele que tem que ter a frente. Caso contrário, poderemos ter surpresas desagradáveis. O terceiro e último tópico, para finalizar a nossa lição de hoje, meus amados, fala de um memorial. Diz assim, um evento para não esquecer, que é um memorial. O que é um memorial? Memorial vem de memória. Pegando a etimologia da palavra, memória, recordar, lembrar. Memorial é bíblico. Quando lemos o livro de Deuteronômio, as palavras de Moisés, principalmente os capítulos finais, são palavras emocionantes. Moisés faz toda uma retomada da trajetória daquele povo.
O livro de Deuteronômio também é memorial. Ele não é um monumento no sentido físico. Não necessariamente. O conteúdo dele é um memorial, porque no livro de Deuteronômio, Moisés faz toda uma recordação daquilo que Deus havia feito ao seu povo. E memorial é o que Josué e o povo de Israel vai fazer aqui. Depois de passar o Jordão, no momento que atravessa o Jordão, Josué determina que um homem de cada tribo, das 12 tribos, fosse até o leito seco do rio, pegasse uma pedra, colocasse em seus ombros e a depositasse no acampamento, num lugar chamado Gilgal, onde o povo fixaria a residência momentânea, e ali ficariam aquelas pedras sobrepostas. Isso me faz lembrar os planos da proposição. Então, meu caro amado, amigo, irmão, irmã, que possamos continuar glorificando o nome do Senhor, como o nome do Senhor foi glorificado aqui na travessia do Rio Jordão para a terra de Canaã, com nossa própria vida, que possamos oferecer este corpo, esta vida, como sacrifício vivo. Isso é um memorial de que o nosso Deus é eterno, de que o nosso Deus é grandioso. Conte as maravilhas que Deus faz, quando Ele liberta cativos do pecado, quando Ele cura, quando Ele salva, quando Ele batiza com o Espírito Santo. Dê testemunho. Isso é memorial diante de Deus. E Ele vai recompensá-lo. E que neste momento, o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, continue nos abençoando, continue nos dando a sua graça. E que possamos cada vez mais crescer em entendimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe neste momento, é o que nós pedimos a Ele, em nome de Jesus Cristo. Amém.